Olá, bem-vindo a mais um episódio de Carolina Now. Hoje vamos falar sobre o tema depressão. Para isso convidei o meu amigo e psicólogo Pedro Ribeiro, que já participou no vídeo sobre hipnose, para falar sobre este tema. Portugal tem 1/5 da sua população a padecer de problemas psiquiátricos. A nível europeu é o segundo país com mais incidência desta questão. Vamos então falar um bocadinho sobre o que é a depressão, como pode ser tratada e como é que a pessoa pode, através do exercício físico e em determinados casos, melhorar esta questão. Então, vamos primeiro falar sobre o que é a depressão, como é que ela pode ser identificada, quais os seus fatores que ajudam a prevalência desta doença psiquiátrica. Então, Pedro. a depressão é aquilo que é considerado uma perturbação do humor, porque essencialmente é algo que afeta a predisposição da pessoa, afeta o humor. Ela é tanto uma doença a nível psicológico como também psiquiátrico, até as duas vertentes, apesar da maior parte dos diagnósticos serem feitos via manuais psiquiátricos. Agora, em termos de sintomas, Também existem diferentes graus. Neste momento o DSM contempla algumas perturbações depressivas, ou seja, primeiro temos os níveis, ou seja, desde o leve ao moderado ao grave, aquilo que é considerado as depressões major, que geralmente são aquelas que tornam a pessoa impossibilitada para trabalhar, daí que as baixas psiquiátricas sejam muito devido à depressão. E que tem sempre medicação associada, não é? Sim, neste caso as graves têm medicação associada. Também existem outras, como por exemplo, hoje em dia já se contempla, a depressão nas mulheres dentro do ciclo menstrual. Ok. É muito específico, foi uma adição que agora o DSM-5 colocou, Adicionou. mas que faz sentido no caso das mulheres devido à desregulação hormonal que elas sofrem durante o período menstrual. É verdade que as mulheres, em termos estatísticos, são mais afetadas, ou está mais escrito ou assinalado que as mulheres têm o maior número de prevalência da depressão. Sim, geralmente na maior parte, ou no grosso modo das perturbações mentais, as mulheres aparecem no topo relativamente aos homens. Isso deve-se também a vários fatores, nomeadamente como as mulheres elas próprias gerem o seu mundo emocional, gerem também os seus pensamentos e a sua vida, mas também ainda por uma questão cultural, ou seja, é muito mais fácil a mulher falar sobre determinadas problemáticas Exatamente o que um homem. do que o homem. E procurar ajuda, possivelmente com um psicólogo ou mesmo um psiquiatra diretamente, enquanto que normalmente o que acontece é ir a um médico, certo? Tínhamos Sim. falado sobre isso. Sim, portanto, o que normalmente acontece é a pessoa nota Médico de família. exatamente, a pessoa nota que não está bem. E ou muitas das vezes acontece em algumas consultas de rotina. E agora estamos aqui a entrar num patamar um bocadinho ardiloso, um bocadinho gelado, porque temos que discutir as competências ou não do médico de medicina familiar ou medicina geral diagnosticar algo que é uma perturbação mental. Terá que ter as competências provavelmente para distinguir que tem que reenviar ou reencaminhar para um colega de psiquiatria. Exato. O bom senso diria isso. Sim. O bom senso diria isso, porque de facto o médico de medicina geral não está qualificado para fazer um diagnóstico de perturbação mental, porque não tem aquela componente psiquiátrica da especialidade em psiquiatria, portanto, que os psiquiatras têm. E mesmo assim, um psiquiatra pode fazer um nível de diagnóstico, mas, por exemplo, nos diagnósticos psicológicos, aí tem que ser o psicólogo, porque ele é o único profissional que está habilitado para fazer avaliações psicológicas. Portanto, psicólogo e psiquiatra devem ter que trabalhar em conjunto, não é? Essencialmente, se for o caso do diagnóstico, exigir que a pessoa tenha que ter um auxílio farmacológico.
Sim. Porque não sendo um médico, um psicólogo não pode prescrever. Sim. E, portanto, as boas práticas e mesmo as normas dizem que o processo tem que ser regulado e gerido por um psiquiatra. Exatamente. Até porque aquilo que acontece é que muitas das vezes as medicações não são logo acertadas no início, porque é muito difícil perceber ainda quais é que são os antidepressivos adequados para uma pessoa ou não. Ou não, exato. Mas isto já nos estamos a Sim. estender, mas a verdade é que a pessoa chega lá e começa a falar. E geralmente aquilo que costuma ser o sinal de alerta, às vezes mau, mas enfim, para muitos médicos é a tristeza profunda que a pessoa exibe. Ao nível do sono também não será um fator importante, porque Sim. há alterações ao nível do sono Sim. também, muitas vezes. A depressão provoca alterações a 3 níveis: nível cognitivo, nível emocional, nível comportamental. A nível cognitivo, as alterações são aquilo da forma como as pessoas pensam. O mundo é um lugar negro, sim. ninguém Não me gosta encaixo. de mim, Exatamente. eu não sirvo para nada. Autoestima não... baixa. Exatamente. Em termos emocionais, é muitas vezes descrito como tristeza ou às vezes como muita zanga ou irritabilidade. Porque Apatia também, noutro extremo. isso já é uma questão comportamental, porque a apatia é uma questão de energia. Sim. E então aí, em termos comportamentais, sim, é a energia, falta a perturbação do sono. Em termos de insónia ou hipossónia, no sentido da pessoa dormir demais, ou mesmo hipersónias, ou seja, a pessoa dormir até mesmo menos. Mas de qualquer das formas isso afeta sempre o funcionamento da pessoa. Também existem desregulações a nível da alimentação, a nível do comportamento sexual, portanto a vários níveis comportamentais. Okay. E depois tudo isso interfere com a gestão normal da pessoa, quer em termos daquilo que é a sua parte profissional, a sua parte pessoal, a sua parte social, familiar. Mas afeta todas as esferas da vida. Ou seja, familiar, pessoal. Quais seriam os sinais de alerta então também para familiares e amigos? Todos estes fatores que falámos. Bom, não é? súbitas mudanças de humor, essencialmente uma maior isolamento, uma maior indisponibilidade para estar com as pessoas. Quando se está com as pessoas é sempre de uma forma muito apática e muito triste. Geralmente há aquelas questões até mesmo comportamental, da pessoa estar sempre encurvada, Sim. estar sempre com uma postura muito fechada, muito baixa. E sobretudo é a pessoa pensar não obter nenhuma satisfação com a vida e ter um sentido de desesperança. Isso também é uma outra forma de avaliar a depressão. E isto vai se intensificando, portanto isto não acontece de um momento para o outro, mas vai se intensificando ao longo do tempo, se não for obviamente intervencionado. Exatamente. A verdade é que a pessoa depois tem que ser submetida a uma avaliação específica, porque aí tende a haver o diagnóstico diferencial. Porquê? Porque lá está, a pessoa chega ao médico com determinados sinais, mas que podem também ser referentes a outra coisa. Nas doenças degenerativas, por exemplo, em outras perturbações de personalidade ou nas perturbações bipolares, a depressão está presente. Mas não é o fator essencial. principal, não é? E depois também tem muito a ver com aquilo que a pessoa passa durante a sua vida. Por exemplo, se alguém estiver numa fase de despedimento, Sim. ou numa fase económica bastante má e que está a afetar, ou outras mudanças de vida, como por exemplo um casal a divorciar-se, como por exemplo alguém que está a passar por um processo de luto, em que um ente ou uma pessoa conhecida falece. Portanto, também é normal que a pessoa passe por determinados sintomas que são típicos da depressão, mas não sendo também depressão. Nesse caso, por exemplo, o luto é uma coisa natural e tem várias Exatamente. fases, não é? É um processo natural em que a pessoa experiencia a perda da relação Sim. com alguém importante
importante e, portanto, passa até mesmo por diversos sentimentos, não só de perda, mas também Raiva. às vezes de alívio, Sim. raiva, de conformidade, etc. Portanto, o que é necessário é uma boa avaliação, um bom diagnóstico para nos certificarmos que de facto aqui está a ocorrer uma depressão. Porque também aquilo que acontece é que há muitas avaliações que são mal feitas. As pessoas tomam medicação antidepressiva logo E não fazem se calhar tratamento associado que devia ser mais apropriado para o caso delas. e mais. Alguns estudos mostram que a medicação antidepressiva, sem haver sinais de depressão, não faz bem ao corpo, não faz bem ao imagino que não sistema. faça, sim. E portanto até por aí é necessário algum cuidado. Então essa avaliação deverá ser feita no médico, primeiramente, e depois encaminhado sempre para um psicólogo Certo. e eventualmente também para um psiquiatra que irá fazer a prescrição farmacológica, certo? Exato. A boa prática deveria ser, se a pessoa, por ela própria, não toma não se apercebe que algo está mal e que vai procurar alguma ajuda especializada, porque também hoje em dia com o Google pode-se ler e ter acesso a muita informação, cabe ao médico então reencaminhar a pessoa para um profissional de saúde mental. E portanto o melhor a fazer primeiro é a pessoa ser vista por um psicólogo. Primeiro, para haver um diagnóstico de depressão. E segundo, para se perceber qual é que é o nível. Porque nem todo o nível da depressão exige a mesma intervenção. Exatamente. Por exemplo, os estudos indicam que depressões leves a moderadas, a psicoterapia é tão ou mais eficaz do que farmacologia. Por outro lado, quando a pessoa de facto já está num estado muito grave de grande desregulação, aí a medicação auxilia ao processo terapêutico. Exatamente. E ela deve ser prescrita por um psiquiatra e também vigiado, já que depois também o objetivo é que haja a retirada, o tão conhecido desmame, que deve ser progressivo. Se há duas formas de ver a depressão, a forma biológica e a forma psicológica. E não podes ver das duas maneiras simultaneamente? Podemos. É o ideal, não? Podemos. Aliás, as teorias psicológicas comportam aquilo que atualmente se chama um modelo biopsicossocial, ou seja, contemplam características biológicas, psicológicas e sociais, que é um avanço da teoria biológica, em que para a teoria biológica da depressão, que é aquela onde os psiquiatras mais reforçam, existe então um desregulamento a nível hormonal, a nível químico, em que os neuroreceptores simplesmente desequilibram-se. E então, para que este equilíbrio seja tomado, aí entra a medicação antidepressiva, que já teve várias gerações. Atualmente estamos nos chamados SSRIs, que são os neuroreceptores de serotonina e dopamina, que são aquelas hormonas neuroreceptoras que estão mais identificadas na depressão. E essa é a teoria química, ou seja, para os psiquiatras a depressão surge assim. Para os psicólogos, nas mais amplas vertentes, existem mais variáveis que interferem no processo, não só na parte biológica, mas também as condicionantes psicológicas, os recursos, não é? A forma como uma pessoa tem as suas estratégias ou os seus esquemas internos. Estruturadas, exatamente. Ou destruturadas, neste caso. E a parte social, que é tudo aquilo que é a sua interação. O suporte, falta dele, mudanças de vida e tudo isso influencia. É claro que depois nós pensamos nestes níveis, temos então a intervenção. Que a intervenção proposta atualmente, né, é psicoterapia e depois a outros níveis será a psicoterapia mais farmacologia. Mas realmente o que se assiste muito hoje em dia, eu penso que é mesmo as pessoas fazerem apenas a parte farmacológica. Porque dirigem-se provavelmente ao seu médico de família.
E mesmo algumas gerações de médicos, não todos felizmente, mas algumas gerações ainda passam a mensagem de que não só o antidepressivo vai resolver a questão, Exato. como é algo mais próximo de imediaticidade. Pois, Também é uma hoje em coisa que as dia, pessoas procuram. resolver logo a questão. Eu quero resultados definitivos, rápidos e que eventualmente me custem menos. Mas é como se estivéssemos a esconder a coisa por baixo de um tapete, não é? Às Estamos. tantas. Porque é assim, aquilo que a medicação, Se a que a estrutura medicação da faz. personalidade também não estiver lá e dos recursos da pessoa, E bem. quando diminuímos a carga medicamentosa, não é? Sim, aliás, os estudos indicam que na redução da medicação os sintomas da depressão aumentam, Claro. porque é a retirada daquilo que era um complemento superior àquilo que o corpo tinha. E que exatamente por causa disso, se a pessoa não tiver as estruturas e as estratégias propícias para lidar com esse embate, muito facilmente volta a um processo de recaída, e às vezes ainda maior. Claro. Agora, porque é que as pessoas não recorrem mais à intervenção psicológica? Ainda há algum estigma. Sim, um bocadinho. Também porque elas começam a pensar nas questões do custo-benefício, ou seja, o que é que me vai custar mais? Fazer um processo terapêutico ou tomar medicação? Pois. E o médico às vezes vende essa ideia de que a parte farmacológica vai ser mais rápida e pronto. O problema é que hoje em dia já existem estudos que, em termos de custo-benefício, mostram que a médio e longo prazo, psicoterapia acaba por ser mais eficaz, até mesmo em termos de custos, do que a medicação. A longo prazo, claro. Sim. A curto, a medicação pode funcionar mais rápido. A médio e longo prazo. Mas a nossa vida não é só a curto prazo, por isso. Mas também outra das características da depressão é que as pessoas têm uma percepção do futuro muito negativa. Pois. E, portanto, não conseguem perspectivar esse caminho, E essa também imagem. penso que outra questão importante e que se verifica na depressão é que a pessoa não está focada no momento presente, está sempre ou focada no passado ou no futuro. E há uma certa incapacidade, talvez, de se relacionar e de presenciar o momento presente. A terapia, ou o modelo terapêutico explicativo da depressão, que hoje em dia apresenta mais eficácias, que é o modelo cognitivo, ele transpõe uma coisa que é chamada a tríade cognitiva da depressão. Sim. Que é o eu, o mundo e o futuro. Nessa tríade, naquilo que acontece na depressão, ela está distorcida. Lá está, em termos do eu, são aquilo que ocorrem os pensamentos automáticos negativos: eu não presto, eu não valo nada, ninguém gosta de mim, os outros, ou neste caso o mundo, ninguém vai querer ter uma relação comigo, eu nunca vou ter ninguém, e por consequência o futuro não tem qualquer esperança, é um futuro negro. E daí que também depois foi introduzido mais tarde o conceito da desesperança e da satisfação com a vida. Aliás, há um livro conhecido do André de Matos que é o Desespero. Exatamente. Grande livro do Exatamente. André de Matos, que por acaso foi o meu professor. E quando isto está tudo instaurado, começamos a entrar nestes neve, processos. sim. E o objetivo da terapia é essencialmente intervir nestes pontos, resolver as distorções, Para dar à pessoa reestruturar. as ferramentas para ela própria, porque também não é suposto ser para toda a vida, não é? Supostamente. Pois. Sempre que a pessoa necessitar, mas A questão é como existem fatores, ainda por cima externos, que interferem, a pessoa pode passar por momentos. sim. Agora, alguém que tenha passado por um processo terapêutico e que tenha adquirido essas estratégias, ela sabe e rapidamente começa a entrar em ação essas estratégias para resolver esses Internamente, momentos. claro. Já a outra pessoa não
não consegue da mesma forma. E cada pessoa demorará o seu tempo, também depende da relação que é estabelecida com o psicólogo. Sim. Ou com o psicoterapeuta e do sucesso dessa relação. Aí podemos entrar nos modelos terapêuticos, aí temos de entrar no ritmo da pessoa, mas claro. Sim, a questão da brevidade é uma questão subjetiva. Apesar dos modelos americanos apontarem o número de sessões, mas isso é por questões de seguradoras, Sim. Aqui nós funcionamos muito ao ritmo da pessoa. Sim, há pessoas que são muito proativas, há outras que demoram mais tempo. Como é que o exercício físico aqui poderá ser um fator importante? Eu penso que poderá ser também, e já tínhamos falado sobre isto, a nível endócrino, não é? Porque há a libertação de hormonas que elevam o humor, não é? E também a nível relacional, porque a pessoa, a não ser que a pessoa faça sozinha na rua, mas há sempre algum tipo de relação com as pessoas que trabalham no ginásio ou com as pessoas que estão nas aulas, etc, etc. O exercício físico tem um papel cada vez mais importante. Aliás, de há uns anos para cá, na Inglaterra, começou a ser prescrito o exercício físico e o counselling ou psicoterapia em caso de depressões leves a moderadas. Portanto, nem sequer estão aqui a falar em medicação. E atualmente um dos grupos de investigação da FMH, Faculdade de Motricidade Humana, Sim. tem vindo a desenvolver muito trabalho e na tentativa de forçar a questão da prescrição, ou seja, dos médicos começarem a prescrever mesmo atividade física para as pessoas. E porquê? Mas então os médicos é que vão dizer o que é que a pessoa tem que fazer ou não? De influenciar a pessoa no sentido de começar, não é? Aí... Não será dizer que atividade é que a pessoa terá que fazer, mas... Exatamente. Portanto, aí a questão da atividade física só vai ser recomendada ao tipo se, por exemplo, a pessoa tiver algumas outras situações físicas ou doenças orgânicas. Sim. Agora, o bom senso deveria dizer que o médico prescreve exercício físico, tal como ele esteja a prescrever uma dieta ou um medicamento qualquer, e que depois um profissional especializado, neste caso, por exemplo, personal trainer, poderá fazer uma avaliação do que é o mais indicado para a pessoa em termos de atividade física. Mas o objetivo aqui é prescrever atividade como se estivéssemos a prescrever outra coisa qualquer. Mas, ou seja, então o médico aqui, ou o médico de família, ou a pessoa a quem o paciente, neste caso, recorre, tem um papel primordial, porque a pessoa vai pedir ajuda, não é? A esse profissional de saúde, e esse profissional de saúde tem que ter em conta a parte do exercício físico. Os esforços dos profissionais de saúde neste campo é exatamente sensibilizarem a comunidade médica, mesmo até a comunidade psiquiátrica, nos benefícios das estratégias complementares, sejam elas exercício físico, algum género de meditação, algum género de mindfulness. E agora, todas estas coisas têm que ser faseadas. E adaptadas à pessoa em questão, não é? Ao nível socioeconómico, etc. Sim. E esses são os dois níveis. Primeiro, a pessoa tem que perceber que no início é muito difícil alguém prescrever atividade física a uma pessoa que está depressiva. Porque a pessoa não vai querer sair de casa, ela está apática, tem falta de energia. Portanto, todas as intervenções depressivas são no sentido de ativar a pessoa. Mas então, por exemplo, um profissional de atividade física terá um papel importante também se perceber esse aspecto, ou se a pessoa lhe disser, no sentido de manter o contacto e telefonar e perceber se a pessoa está a ir ao ginásio ou não. Sim. Não no caso de um personal trainer, porque aí será mais direto, não é? Mas quem trabalha no ginásio. Eu diria que há aqui um comportamento de responsabilidade. Se por um lado a pessoa, neste caso o paciente, deve realizar um compromisso consigo próprio e, portanto, assumir essa responsabilidade de cumprir, ser proativo na mudança, porque senão o processo não tem resultado.
seja, a pessoa também tem que Imagina querer que mudar. é depressão média, ligeira, não é? Que o primeiro objetivo da terapia é motivar a pessoa para a mudança. Pois. E depois da motivação é dar-lhe então as ferramentas. E aí, numa fase dita de preparação para a ação ou para a ação, aí temos a atividade física. E depois, a atividade física deve ter algumas coisas a considerar. Por exemplo, devemos considerar aquilo que pode ser a melhor atividade, de modo a garantir que a pessoa continue a manter esse Claro. nível. Isso implica um conhecimento da pessoa também, não é? Dos Conhecimento. gostos, do... Exatamente. Pois. Ou seja, o que é que a pessoa gosta, o que é que lhe retira prazer, o que é que a motiva. Porque a motivação, em primeiro lugar, deve vir dentro da pessoa. Claro, intrínseca. Porque o que é que acontece que se for só o PT? A dada altura, a pessoa vai começar a erguer barreiras Claro. cada vez maiores, a dizer, questão de trabalho dos horários não consigo, este mês a coisa financeiramente está má, não Sim, consigo vai começar ir. a pôr barreiras, é verdade. E portanto, Ou seja, tudo isto, a coisa vai crescendo por aí, mas daí o que eu retiro é, o mais importante também é a relação que se Sim. estabelece com essas pessoas. sim, E ser realmente uma relação de proximidade, de Eu- observação da pessoa no sentido lato. eu acho que cada vez mais as pessoas, os técnicos, mesmo os personal trainers, num contexto de ginásio ou num contexto de clube em termos das modalidades esportivas, devem estar cada vez mais sensibilizados às mudanças que podem ocorrer nas pessoas, porque é às vezes um fator determinante para incentivarem alguém a tentar obter uma ajuda, a ver as coisas de uma forma diferente, porque em muitos casos o PT pode ser a primeira porta de entrada para que a pessoa esteja mais à vontade para pedir uma outra ajuda. Sim. E por outro lado, os ginásios ou as cadeias que tenham acordos ou tenham protocolos ou tenham colaborações com profissionais de saúde também é uma mais-valia, porque pode ser uma oferta de serviço, só a pessoa sabe que a qualquer momento, se tiver, tem ali um profissional e Exatamente. que pode querer falar sem compromisso Exatamente. ou dentro daquilo que é a confidencialidade e da privacidade. Portanto, eu acho que é de sensibilizar. Porque depois também acontece que os PTs, é agora a cascar um bocadinho nos PTs, porque às vezes, na sua ânsia dos objetivos, tentam puxar a pessoa e ela emocionalmente e comportamentalmente não está lá. E se calhar puxam para a atividade que eles querem que a pessoa faça e não é necessariamente o que a pessoa quer fazer Exatamente. ou gosta. E também daí a importância de redirecionarmos, imaginando uma pessoa que chega para o ginásio e a pessoa não gosta de ginásio, mas gosta de piscina, gosta de nadar. Talvez redirecionar para um colega que seja dessa área e para a pessoa realmente não deixar de ir, E hoje de em praticar. E hoje em dia há muitas alternativas. Pois há Há muitas. cada vez mais alternativas na prática de exercício físico, as Em atividades grupo. outdoor, Sim, sim. de grupo. Hoje, Aliás, estavas a falar de atividades outdoor, isso era outra coisa que eu acho que é importante, estavas a dizer que ia piorar, a tal falta de contacto com a natureza que nós hoje em dia temos. E acho que é um fator que pesa, nesses casos pesa muito. é assim, e nós cada vez mais estamos a perder esse contacto. Aliás, um grande apologista disso é o professor Carlos Neto da Faculdade de Motricidade Humana, em que ele próprio diz que as crianças estão cada vez mais a ser prescindidas de brincar. Fechadas, sim. Nomeadamente umas com as outras, não é? E isso é uma das causas de um aumento da depressão infantil. E na sociedade em que nós estamos inseridos agora, com o avanço tecnológico cada vez mais em termos tudo à mão de semear, quase sem nos mexermos, e tudo no imediato, as pessoas tendem a ter contacto cada vez menos com a natureza. E isso é mau, porque primeiro Claro. promove a inatividade, promove
o afastamento social até. Logo a falta de sol também, que regula o nosso ritmo circadiano, já Exatamente. tem um efeito. Portanto, em termos de vitaminas, Sim, em tudo. termos da regulação do sono, em termos daquilo que são os captadores de parte biológica, vai tudo ao ar. E depois também há outra coisa que é esta falta deste espaço também nos torna cada vez mais ansiosos. Que está muitas vezes associado com a depressão, não é? Exatamente. Perturbações de ansiedade. Perturbações de ansiedade e a depressão andam muitas vezes de mãos dadas e às vezes a pessoa começa com uma ansiedade para depois subir para uma depressão ou vice-versa. Ou vice-versa, exato. E portanto, todos estes contextos estão a danificar-nos e agora aquilo que vem para o futuro ainda pode promover, em alguns casos, uma maior reincidência, que são as alternativas de suporte online. Porque a nova geração das intervenções está muito virada para a internet e o online. Pois é, sim. As pessoas desconhecem. Consultas online. Não só consultas. Já existem aplicativos que fazem diagnósticos e que prescrevem. Cada vez mais há modelos de psicoterapia que estão adaptados ou estão a ser adaptados para o contexto de internet. As consultas Skype, sim, podem ser um recurso dentro de um atendimento presencial. Se a pessoa viajar, etc. Exato. Não apenas em exclusivo, não é? Porque o problema é que também Pois. muitos profissionais também já estão só a fazer essa prática. Mas a pessoa já está isolada e depois, quer dizer, nem sequer precisa de sair para fazer uma consulta e ter o frente a frente. Por isso é que, por mais eficácia que alguns modelos demonstrem, mesmo na intervenção online, cabe Não sempre ao terapeuta, no seu discernimento, perceber o que é melhor para aquela pessoa naquele momento. E na depressão, pelo menos no início, estar cada vez mais a possibilitar à pessoa que esteja isolada não é uma boa solução. Claro. Por outro lado, também não podemos ser radicais e logo colocar a pessoa no meio da multidão, Claro, sem ela estar claro que preparada. sim. Por aí, se calhar, Eu acho que o bom senso também é muito importante em tudo. e voltando outra vez à prática do exercício, se calhar a regulação entre atividades individuais e depois as atividades de grupo, no início é essencial, porque às vezes as pessoas podem não se sentir bem no grupo e em fases posteriores o grupo pode acabar também por motivar a pessoa. Também depende do grupo, não é? Também depende do grupo, é Depende verdade. do grupo e se há identificação com esse grupo ou não. É verdade. O Pilates e o Yoga são bons no caso não só físico, mas também no caso mental, porque dá algum foco à pessoa, Interno. dá alguma capacidade de concentração, porque mesmo para a prática dessas atividades a pessoa tem que estar focada. Algumas práticas de yoga são mais vigorosas do que outras e que, portanto, até mesmo aí é bom a pessoa selecionar, e práticas em que permitam à pessoa focar-se também é bom. Porque era o que eu ia dizer, não é só o Pilates e o Yoga. Eu acho que a pessoa tem muito essa ideia que só essas mind and body é que tem isso. Eu posso estar a praticar musculação com um foco interno, Aliás, a técnica prática, e de... Mas lá está. tudo aquilo Depende. que nós gostamos pode ser utilizado como um foco de atenção e nós fazermos isso perfeitamente. Agora, no caso da depressão, nem tudo pode ser bom, especialmente se nós pensarmos, vamos partir do pressuposto do caso do relaxamento, Sim. que é ótimo para a ansiedade, Claro. mas para a depressão não é bom. Pois. Porquê? Porque a pessoa já está com falta de energia, ela não precisa que seja mais relaxada. O que ela precisa sim é de ser ativada. Sim. Daí que se a pessoa fizer uma sessão vigorosa de Pilates ou Yoga e que intercalar com outras atividades, Assim faz sem mais dúvida. sentido, claro. Tem que sempre, lá está, não é a depressão, é a pessoa com depressão, aquela pessoa, não é? Aliás, não podemos generalizar. Não, aliás, a depressão não é a pessoa. E essa é a primeira Exatamente. mensagem que a terapia passa.
A pessoa não é a perturbação. Exatamente. A pessoa está a passar por um momento que sem dúvida não é agradável, mas que isso não é ela. Exatamente. E que, portanto, isso não deve se ser define. retirado. Exato. Exatamente, não define, não é a sua identidade. Exatamente. Eu não sou E depressivo. isso acontece às vezes quando é arrastado por muitos anos, e mesmo se for major, Exatamente. não é? Depressão major. Em que a ideia é eu sou depressivo. Exatamente. Essa é o pensamento. Mas não, a ideia é eu estou com uma depressão. Exatamente. Ou seja, é uma coisa passageira. Exatamente, porque se eu Não estiver, é definitiva. eu vou posso deixar de estar. ter. Obrigada por assistires a mais um episódio do Carolina Now. Obrigado, Pedro, pelo teu Obrigado, contributo mais uma vez neste vídeo. Espero que tenham ficado esclarecidos. Questões, comentários, escrevam abaixo. Se gostaram do vídeo, façam like, subscrevam o canal. Até ao próximo.